feliz de estar aqui? Glória a Deus! Está muito feliz? Glória a Deus! Quem está feliz com glória a Deus fora? Glória a Deus! Deus é bom? Amém! Deus é bom o tempo todo. Fala para o irmão do seu lado, você é abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado! Nós somos abençoados. Eita, glória! Obrigado! Nós somos abençoados. Maravilhoso. Só que para maturidade, para crescimento, muitas vezes vamos ser confrontados. Quem está disposto a ser confrontado com a palavra de Deus? Quem quer crescer na palavra do Senhor? Glória a Deus! Para crescimento, para a vida pessoal. Amém. Amém. Como os irmãos abrirem, em Juízes, capítulo 13, versículo 1. Juízes, capítulo 13, versículo 1. Todos acharam? Juízes, capítulo 13, versículo 1. Irmãos, nós vamos falar de um amigo conhecido como Sansão. Sansão, forte e corajoso, Sansão. Tem uma musiquinha que a Helena e o Josué ficam ouvindo, e a música fica pregnada na nossa cabeça. Juízes 13, 1. Todos acharam? Amém. Amém. Vou estar lendo. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos. Obrigado. No capítulo 13 ainda, no versículo 24, um pouquinho mais à frente, a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 16, no seu versículo 20, vai estar escrito, capítulo 16, versículo 20. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes, e me livrarei, mas não sabia que o Senhor tinha o deixado. Verdade. Podeis citar. Sansão era um personagem conhecido pela sua força sobrenatural. Quem aqui já ouviu sobre a história de Sansão? Obrigado. Sansão era alguém que o Espírito Santo descia sobre ele e ele se empoderava de uma força muito grande. Mas desde o seu nascimento ele foi consagrado ao Senhor. Ele era nazireu, ele foi consagrado ao Senhor. E aí ele tinha algumas ordens a seguir, e uma delas seriam: não passará navalha na cabeça do seu filho, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e nada de tocar em impuro. Isso eram os votos. E a sua história nos ensina sobre a importância de buscar a sabedoria divina em nossas decisões, para evitar cegueiras espirituais. Nós vamos ver que Sansão não foi um homem tão obediente à palavra do Senhor. Ele não foi um homem obediente aos seus pais. No momento que ele estava crescendo, ele era obediente aos seus pais, mas no momento da sua idade, que ele foi avançando de idade, ele foi se enchendo de ego, ele foi se achando que sabia mais do que todos. E eu queria nós vamos ver que Sansão ele foi um escolhido. O povo ele estava preso
Nós vamos ver que Sansão, ele foi chamado para poder libertar esse povo. Ele tinha um chamado muito importante. E nós vamos ver que nem sempre, por sermos o escolhido de Deus, nós estamos isentos de sofrer por causa de más escolhas que nós tomamos. Verdade. Tem alguém aqui que é escolhido do Senhor? Glória a Deus. Tem alguém aqui que o Senhor escolheu? Amém. Glória a Deus. Em Jeremias 1,5 fala: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta das nações. O Senhor tem um plano maravilhoso para a vida de cada um. O Senhor tem o melhor para vocês. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor deu o seu sangue precioso pela vida de cada um que está aqui. E aquele que é escolhido, ele não tem vontade própria. Já parou para pensar a responsabilidade que nós temos por ser escolhido? Nós vamos ver que Sansão, ele já nasceu predestinado para algo. E ele tinha que seguir algumas ordens, algumas ordenanças de Deus. E nós vamos ver que se nós somos escolhidos, se nós queremos seguir a palavra do Senhor, nós temos que nos abster de certas coisas. É o Senhor que vai nos guiar, é o Senhor que vai nos orientar. Nós temos que entender e falar como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive. Aleluia. Quem aqui está disposto a abrir mão da sua vontade? Quem aqui está disposto a falar: Senhor, guie a minha vida, me conduza. Eu não sei qual é o melhor caminho para a minha vida, mas o Senhor sabe. O Senhor é o meu provedor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Só que quanto mais Sansão cresce, parece que mais Sansão vai ficando imaturo. Em vez de ele crescer em sabedoria, em vez de ele buscar conhecimento no Senhor, nós vemos que ele vai ficando uma pessoa impulsiva, ele vai ficando uma pessoa com um ego gigantesco. Sansão é impulsivo, egocêntrico e desobediente, mesmo com os seus pais, tentando orientá-lo para seguir a vontade de Deus. E nós vamos ver no capítulo 14, versículo 1 em diante, Sansão começa a fazer um caminho, e ele tinha uma orientação. Sansão, ele estava em busca de uma esposa, só que ele procurava fazer um caminho um pouco perigoso. Ele ia para a terra dos filisteus, e os pais falavam: Sansão, por que você não fica aqui no meio do nosso povo? Por que você não procura alguém para se casar no meio do nosso povo? Mas em desobediência aos seus pais, Sansão, ele traçava o seu próprio caminho, ele fazia o que achava que era correto, o que ele queria, ele achava que ninguém poderia contra ele. Nós vamos ver que muitas pessoas estão traçando caminhos perigosos. Quantas pessoas que têm um caminho a se seguir? Temos a palavra, temos Jesus, que é o caminho, e falamos assim: vou deixar um pouco o caminho de lado e vou passar em outro lugar. Quantas vezes Jesus fala: meu filho, faça esse caminho, faça esse trajeto, eu tenho o melhor para você. E nós falamos para Jesus: Jesus, ok, estou no caminho, mas agora eu quero entrar na terra dos filisteus. Sansão ficava na terra dele, na terra dos filisteus. Muitos crentes ficam vindo na igreja, saindo da igreja. Cuidado, que isso é muito perigoso. Nós vamos ver que Sansão, ele vai ter grandes problemas, pois saiu do caminho que o Senhor tinha traçado para a vida. Podemos dar origem ao pecado em nossa vida quando andamos em lugares que não deveríamos colocar os pés. Quantas vezes trazemos problemas para as nossas vidas, cometemos pecados porque estamos andando em lugares que Deus falou: nem coloque o pé, mas nós deixamos de razão, crescemos o nosso ego, o nosso orgulho e falamos: eu vou assim. Quem aqui já ouviu a mãe falar assim: meu filho, não faça isso, ou não vai por aí? Alguém já ouviu a mãe falar isso? E quando você fez, o que aconteceu? Minha mãe era batata. A gente chama o sexto, sétimo sentido da mãe, né? Parece que ela está prevendo algo. Ela fala: meu filho, não faça isso. Aí você vai lá e passa no caminho, vai lá e trupica, quebra a terra, só dá problema. Com Deus não é diferente. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Deus sabe o seu futuro,
sabe o que irá acontecer. Então quando Deus está falando, não faça isso, não passa por aqui, é porque Ele sabe que há um grande perigo que pode te afastar da presença dEle. Ele sabe que há um grande perigo que pode te matar, tanto físico como espiritualmente. Então nós vamos ver aqui Sansão, ele se apaixona por uma filisteia. E o pai dele fala, meu filho, por uma filisteia, ou por alguns jovens, meu filho, toda aquela menina lá do mundo, tantas meninas, tantos meninos, tantas pessoas que poderiam se relacionar, você preferiu escolher lá fora um jugo desigual. Cuidado, isso é perigoso. Nós vamos ver que Sansão escolhe isso. E nós vamos ver aqui no versículo de número 5. Sansão foi para Tina com seu pai e sua mãe, quando se aproximou das vizinhanças. E aí nós vamos ver que Sansão encontrou essa filisteia, e essa filisteia trouxe um grande prejuízo para a vida dele. Mais à frente vai estar escrito, essa filisteia primeiro o atraiu, depois dominou, e então traiu. Então primeiro ela o atraiu, depois dominou, e então traiu. Nós vamos ver que muitas vezes nós queremos brincar com o pecado, muitas vezes queremos sair lá fora achando que nada vai acontecer, queremos passar por caminhos difíceis que Deus falou não passa. Nós vamos ver que talvez esses caminhos, existem coisas que irão nos atrair, irão nos tirar da presença do Senhor. E depois essas coisas nos tirarem do caminho do Senhor, irão nos aprisionar nesse caminho, irão nos aprisionar essas coisas. E depois que está dominado, depois que está aprisionado, o pecado, essas coisas que te levou fora do caminho, ela vai te trair, ela vai poder te matar. E o que eu quero transferir é o quê? É o atrair, é encantar. Quantas pessoas que estão sendo encantadas com as mentiras de Satanás fora da igreja, quantas pessoas estão sendo encantadas porque estão traçando caminhos que não eram para ser traçados, quantas pessoas que estão perdendo a fé está minando, estão perdendo a verdade do Evangelho, porque estão traçando caminhos que não eram para ser traçados, e estão ficando aprisionadas lá fora. E às vezes a pessoa fala, cara, eu tento sair daqui, eu tento voltar para a igreja, mas eu não consigo, pois está sendo dominado pelo pecado, está sendo dominado por Satanás, porque no começo não ouviu a Deus e falou, não passe por esse caminho. Então, fez como Sansão, eu posso, eu consigo, eu sou um todo-poderoso, eu sou forte, não tem nada que pode me deter. Talvez fisicamente não teria nada que poderia detê-lo naquela época, mas nós vamos ver uma simples mulher com os seus encantos aprisionando Sansão. E essas coisas então, o traiu, o matará. Tiago vai falar, a palavra de Deus vai falar que o pecado primeiro ele é cobiçado, depois ele é desejado, depois de desejado ele é consumido. Isso levará à morte. Irmãos, isso é algo muito sério. Muitas vezes estou pregando e eu falo sobre o pecado e o perigo do pecado, pois ele é tão sério, que te afasta da presença de Deus e custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Já parou para pensar o poder que o pecado tem? Já parou para pensar a tragédia que ele pode causar na vida do ser humano? O ser humano, a natureza dele é o Senhor, a natureza dele é o céu, e o pecado é o que está te distanciando de Deus. E essa noite ele está falando, ei meu filho, eu quero você mais próximo de mim, eu quero você no meu caminho, eu quero você cada vez mais íntimo, em comunhão, independente do que você fez. Eu paguei um alto preço na cruz do Calvário. Eu derramei o meu sangue para poder restaurar esse caminho que você se perdeu, pois eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus não tem nada mais importante do que Jesus Cristo e mais poderoso do que Jesus Cristo. Vocês sabiam que o nome de Jesus é o único nome que está acima de todos os nomes. Filipenses 9 vai falar, pois esse nome há poder e temor no inferno. É o único nome que é respeitado no inferno. É o nome de Jesus. Pois ele tem poder. Glória a Deus. Na terra e debaixo da terra. E essa noite ele está falando, independente do caminho que você traçou, eu estou aqui para você te dar um novo caminho, para te dar uma nova vida. Mas ouve as minhas palavras.
ouve as minhas palavras. E muitas vezes um pecado ele vai te prometer com amor, mas ele vai te cobrar com a dor. Quem já ouviu um dito popular que se fala, fulano te dá com a mão, mas te toma com as duas? O pecado é a mesma coisa, ele começa com uma ilusão. Ele te dá com uma mão, mas ele irá te tomar com tudo que tiver. E isso é algo sério. E nós vamos ver que Sansão, ele se envolve com a mulher filisteia, com o nome dado de Dalila. Nós vamos ver que Sansão, no versículo mais à frente, ele fica brincando com Dalila. Dalila fala, Sansão, ela já foi no intuito de trair Sansão, ela já foi no intuito de saber qual era o poder dele, o que dava o poder a ele. Ela já foi nesse intuito. Só que Sansão, com o seu orgulho, achando que não teria nenhum problema, ele começa a brincar com Dalila e ele fala, se me amarrasses firmemente com cordas, eu vou perder a minha força. E aí na hora que ele dormia, Dalila ia lá, amarrava ele com as cordas e falava, Sansão, os filisteus estão vindo. E ele ia lá, estourava as cordas e se livrava dos filisteus. E aí novamente, Sansão, você mentiu para mim, você não me ama. Qual é o segredo da sua força? E ele falava, se você tecer um pano, as 7 tranças da minha cabeça e prender com uma laçadeira, eu perderei as minhas forças. E ela lá trançou, fez, e aí, Sansão, os filisteus estão vindo, e ele ia lá e quebrava, e arrebentava, e se livrava dos filisteus. Irmãos, o que eu aprendo com Sansão, às vezes nós estamos brincando com o mundo lá fora, às vezes nós estamos brincando de ser crente, às vezes nós estamos brincando com o pecado. Não, eu tenho um pastor que ora por mim, qualquer coisa eu vou lá e peço para o pastor e ele vai orar por mim. Não, eu estou seguro, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem importância. Irmão, só que se é como fosse uma areia movediça. Cada vez nós mexemos no pecado ali, cada vez que nós alimentamos isso, nós vamos nos afundando a um ponto que nós não conseguimos sair. E Sansão, em vez de repreender Dalila, em vez de não ir atrás de Dalila, das filisteias, em vez de seguir a orientação dos seus pais, ele se relaciona com ela. E ali mais à frente ele revela a sua verdadeira, seu verdadeiro poder, aquilo que te dava o poder, né? E aí, toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, Satanás sempre tem um barco pronto. Quem falou essa frase foi o Billy Graham, um grande homem de Deus. Toda vez que nós pensamos, eu vou dar uma passada ali saindo do caminho, vou passar lá nos filisteus, na terra dos filisteus. Toda vez que eu pensar, eu vou fazer algo que não agrada a Deus, Satanás vai estar sempre com o barco pronto, te esperando, te induzindo ao pecado, te induzindo a se distanciar da palavra do Senhor. E nós temos sabedoria para lidar com as coisas espirituais, pois Satanás ele é experiente. Nós vamos ver que Sansão, ele brincava com Dalila estava ali com paciência, procurando saber o que ela queria, o segredo de Sansão. Por que você é tão forte? E às vezes nós achamos que somos fortes, e Satanás toda hora vai ali com a mão dele. Ele vai lá, a pessoa que talvez é adulta, vai lá e coloca uma mulher ou um homem bonito. Talvez a pessoa coloca um álcool para cair no alcoolismo, talvez na droga, talvez imoralidades, talvez sites na internet. Satanás ele não é impaciente. Ele sabe o destino dele, que é o inferno, e ele quer levar todos nós para o inferno. Ele não está brincando de ser Satanás. Só que o inferno não é para nós. O inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. Mas o Senhor deu a vida para todos, deu a vida por todos, para que todos sejam salvos. Aleluia. E Satanás ele aguarda paciente, tentando levar o máximo de filhos de Deus com ele para o lado do inferno. É a única forma de ele entristecer o coração do Senhor. E nós vamos ver que Sansão ficou brincando, até que, quando ele achou que estava forte,
que ele realmente relatou o seu segredo para Dalila, que cortou suas tranças, ele perdeu a força. E vai falar, então ela chamou Sansão, o filisteu, e os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Quantos crentes estão falando, sairei como antes, eu estou firme na presença, eu vou no culto. E quando Satanás ataca, ele cai. Irmãos, o Espírito Santo ministrou ao meu coração muito sério. Existe um livro, não sei se eu já falei sobre isso, dentro da igreja, mas longe de Deus. Irmão, Satanás não quer que você saia da igreja, não. Satanás não quer ver só você lá no mundo. Talvez ele queira você dentro da igreja, mas ele quer você longe de Deus dentro da igreja. Ele quer você pensando, daqui a pouco ele irei me fortalecer, os filisteus virão e eu me livrarei. Só que quando você precisar da força, quando você precisar, você não terá. Pois nós temos que entender que aos poucos foi minando a força. Sansão ele nem percebeu que ele estava sem a força. Você vai ver que ele tem tanta certeza que ele fala, irei me livrar como eu sempre me livrei. Não tem problema. Às vezes nós como crentes devemos vigiar, pois nós podemos nos distanciar de Deus de pouco em pouco. Verdade. Se eu perguntasse para vocês hoje, qual foi a última vez que você orou? Talvez em 1 minuto, talvez 10 minutos, talvez um dia, um mês. Quantas vezes nós achamos que estamos firmes na presença do Senhor, mas verdadeiramente nós estamos longe da presença do Senhor. E isso me fez pensar e falar, Espírito Santo, eu quero cada vez mais estar firme na tua presença, enraizado na tua palavra. Pois no último dia, quando o Senhor vier, eu não quero ouvir, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Não vos conheço. Vocês já pararam para pensar nisso? Às vezes nós pensamos, eu estou firme no Evangelho. Quando chegar o grande dia, estarei nas bodas do Cordeiro. E ouvir, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Não, mas eu preguei, mas eu expulsei demônios. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Irmãos, isso aqui é algo muito sério. Isso aqui é algo que a sua vida está em jogo. E hoje na escola dominical, enquanto o pastor falava sobre a ceia do Senhor, pois Jesus aguarda ansiosamente para cear novamente conosco. Vocês já pararam para pensar, nós ceando com o Senhor Jesus Cristo na glória? Alguém já parou para pensar, estarei com o próprio Senhor? Como ele disse, não vai ser um pastor, não vai ser um outro líder religioso, não vai ser o próprio Senhor Jesus. Mas Satanás está fazendo de tudo para você não cear com o Senhor. Satanás está fazendo de tudo para te afastar do Senhor. Não brinque com Satanás. A palavra fala, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas não brinque com ele não está aqui com brincadeira. Revistas de toda a armadura de Deus, Efésios 6. Revistas com oração, com jejum. Busque a presença do Senhor. Quantas vezes nós ouvimos, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Há 2000 anos ouvimos talvez, Jesus está voltando. E às vezes pode se cair no esquecimento ou no algo, isso nunca vai acontecer. Mas irmãos, a palavra, ela é verdadeira. Muitas coisas que estão na Bíblia, geograficamente, são comprovadas. Os teólogos confirmam isso, os historiadores. Uma vez eu vi um teólogo falando, muitas coisas a Bíblia permite se confirmar geograficamente, para que quando ela falar de coisas que não dá para provar, por que eu irei duvidar? Já parou para pensar nisso? Irmãos, o céu é real, o inferno é real. Jesus está voltando. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E temos que agradecer pela misericórdia do Senhor, que ainda está dando tempo para que todos possam entrar ao reino dos céus. E eu convido os irmãos a abrirem em 2 Timóteo 2:22. Timóteo 2:22. Todos acharam?
2 Timóteo 2:22. Está escrito: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Irmãos, o que Sansão deveria ter feito com Dalila, assim como José fez na época dele, fugir da aparência do mal? A Bíblia fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas fugir da aparência do mal, fugir do pecado, fugir daquilo que te afasta de Deus, que te leva a pecar. Em nenhum momento a Bíblia fala resista o pecado, resista ao mal, porque nós iremos, se resistir o pecado, nós iremos pecar. A palavra de Deus fala sobre arrependimento, metanoia, sentido oposto. Em nenhum momento ela fala para se aproximar do pecado. Irmãos, então fuja de tudo aquilo que quer te afastar da palavra do Senhor. Lá, faça como José, rasgou a sua roupa, deixou a sua túnica para trás, mas ele correu, ele fugiu da aparência do mal. Verdade. E aí nós vamos ver que Sansão, ele perdeu a presença do Senhor. O que há de mais preocupante para um crente que é perder a presença do Senhor? Quantas vezes eu ouço relatos de pessoas que falam: Pablo, eu não sinto mais o amor de Deus, eu não sinto mais aquele fogo, eu não sinto mais, quando toca um louvor, aquele arrepio, aquela presença. Não estou falando que sempre talvez você vai sentir, mas muitos estão se esfriando nas igrejas, muitos estão deixando a palavra do Senhor de lado, estão perdendo a presença do Senhor. Não perca a presença do Senhor, custe o que custar. O salmista Davi falava: tira-me tudo, mas não tira-me a tua presença. Tira-me tudo, mas não tira-me a tua presença. Pois é a presença do Senhor. Obrigado. Que importa nessa vida. Do que adianta conquistar ouro, prata nessa terra, onde a traça, a ferrugem corrói, sendo que eu tenho que buscar nos céus a herança de Deus, criar tesouros no céu, buscar a presença de Deus na minha vida. Mas Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é misericordioso. Nós vamos ver que Sansão, ele tem um arrependimento daquilo que ele fez. Ele entendeu, apesar de ele ser preso, ter a sua cabeça raspada, os seus olhos furados, ele entendeu o poder de Deus na vida dele, a presença de Deus. Mesmo depois de todos os erros que cometeu, Sansão reconheceu sua dependência de Deus e clamou por ajuda na hora da morte. Independente do ambiente que você se encontra, independente dos caminhos que você traçou na sua vida, ainda há esperança. Ainda há esperança. Glória a Deus. A esperança se chama Jesus. Glória a Deus. A esperança se chama Jesus. E Sansão teve os olhos furados. Provisão de Deus. E eu estava olhando isso e eu falei: pesado. Os olhos furados e Deus estava cuidando. E eu estava vendo, nós vamos ver que quando Sansão ele teve os seus olhos furados, o que ele poderia ver? Nada. Ou alguém concorda que ele poderia ver alguma coisa furada? Sansão não poderia ver nada, mas ele poderia ver algo, o seu interior. No momento em que Sansão teve os seus olhos furados, creio eu, que ele pôde ter a oportunidade de se fazer uma autoanálise do seu ego. Ele pôde ver que o grande inimigo dele não era os filisteus. O grande inimigo de Sansão não era Satanás. O grande inimigo de Sansão, que afastou ele da presença do Senhor, era ele mesmo. Quantas vezes o que afasta nós da presença do Senhor, da palavra de Deus, somos nós mesmos? Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas que se perdem porque ela mesma buscou a perdição lá fora? Quantas vezes nós falamos, temos oração, quantas vezes as pessoas deixam de vir um culto, procuram prazeres mundanos, elas mesmas estão procurando se afastar de Deus. Mas Deus teve misericórdia de Sansão e deu a oportunidade para que ele possa se arrepender. Como os irmãos abrirem em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27.
26 e 27. Coríntios. 1 Coríntios 9, 26 e 27. Às vezes você pode falar para mim assim, Pablo, mas é muito difícil seguir o Evangelho. Pablo, mas a minha carne, ela peleja mais pelas coisas desse mundo. Eu não consigo acordar para orar. Eu não consigo jejuar. Eu não consigo estar firme na igreja. Às vezes na vigília eu não consigo ficar acordado. Olha o que Paulo vai falar. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26 e 27. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem não esmurro o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. O que Paulo está querendo dizer? Mesmo que o meu corpo não queira ir no culto, eu vou no culto. Mesmo que o meu corpo não queira orar, eu vou jejuar. Mesmo que o meu corpo não queira se santificar, eu irei me santificar, pois não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória. E essa noite, convido os irmãos a ficarem de pé. E essa noite a palavra de Deus está falando. Obrigado. Não ouve o seu corpo, mesmo que seja no esmurro, mesmo que precisa de esforço bruto. Não deixe a palavra de Deus, não deixe Deus de lado. Como Sansão teve um momento de arrependimento, teve-se como fazer uma alta análise. Gostaria que os irmãos fechassem os seus olhos. Reflitam-se para dentro de vocês, façam-se uma alta análise. Eu não sei talvez como você veio até aqui, eu não sei se você deixou de caminhar no caminho de Cristo, eu não sei se talvez por algum momento você se desviou do alvo que é Cristo, mas hoje Deus está falando, meu filho, hoje eu fui te procurar e você não estava lá, hoje eu fui com todos aqueles pedidos que você me pediu, mas você não estava lá, eu estou te procurando. Como Deus falou com Adão, Adão, não te vejo, aonde estás, Adão? Deus estava falando com ele, você está muito longe, o pecado está nos distanciando a uma distância absurda, e esta noite Ele está falando, cadê você, meu filho, minha filha? Eu quero ter relacionamento com você, eu estou buscando intimidade, eu quero mudar aquilo que um dia você falou que não tem jeito. Eu quero colocar um coração de carne. Eu quero tirar esse coração de pedra. Eu quero te dar vida. Não faça como Sansão, que esperou o último momento da vida dele, que esperou acontecer as piores coisas com ele, de até ficar cego para poder aceitar Jesus, para poder se reconciliar com Deus, pois ele perdeu a presença. Mas Deus está aqui querendo derramar a vida sobre a sua vida. Aquele que sentir vontade de vir à frente,